Na quinta-feira, no meu tempo a sós com o Senhor, eu orei pedindo a Ele o que eu poderia tratar hoje à noite. Nós estamos estudando o Evangelho de João, mas às vezes eu fico incomodado e eu peço a direção ao Senhor. E aí eu fiquei pensando naquela hora, depois daquele tempo, eu vim para cá e meditando. Deus tem para mim. Qual é o alvo dele para mim? O maior de todos os alvos. E aí eu fiquei pensando, não é ter sucesso profissional, no meu caso, ser um pastor famoso. Não é ter uma boa família, ainda que eu louve o Senhor pela família que Ele me concedeu. Não é ter saúde, ainda que a gente tenha que fazer e não faz muitas vezes. Não é ter dinheiro, ainda que Ele, pela sua graça, tenha sido suprido muito mais do que nós precisamos. Nós oramos a Ele regularmente, agradecendo porque Ele nos dá muito mais. Eu lembrei dessa semana do discipulado, a gente senta com alguns irmãos para conversar. Aconselhamento, sento com alguns irmãos para aconselhar casais. Do grupo nas casas, que a gente compartilha a palavra, compartilha um lanchinho também. E aí, quando eu pensava nisso, eu lembrei e eu já compartilhei com vocês o medo que eu tenho de fazer tudo isso como religiosidade. A gente pode fazer tudo isso como mera religiosidade. Eu posso dizer para vocês que eu tenho um momento de devocional, só para dizer que eu tenho. Eu posso dizer para vocês que eu sento com alguns irmãos para discipular, só para dizer que eu faço isso. Eu posso dizer que eu sento com casais para aconselhar, para dizer que eu faço isso. Eu posso pregar aqui domingo, na internet, gravar vídeos. Tudo isso pode ser expressão de religiosidade. Isso sempre traz muito temor ao meu coração, porque eu não quero que seja assim. Eu tenho que fazer uma ressalva que sim, é impossível conhecer a Deus sem ler a palavra dele. Entenda, é impossível conhecer a Deus sem ler a palavra dele. É impossível conhecer a Deus sem o discipulado. É impossível conhecer a Deus sem orar. É impossível conhecer a Deus sem se envolver na obra dele. É impossível conhecer Deus sem congregar. Eu não estou dizendo que isso é religiosidade, mas isso pode ser religiosidade. É impossível nós conhecermos a Deus sem uma teologia, um estudo da palavra correto. Sem estas práticas, ninguém conhece a Deus. Mas é sim possível fazer tudo isso sem conhecê-lo. É possível saber tudo sobre a melhor teologia que existe, e ela se chama teologia reformada, e não conhecer a Deus.
E fazer tudo isso seria o pior dos enganos. O pior de todos os enganos. Saber tudo corretamente, fazer tudo, sem conhecer Deus. Sem conhecer Deus. E foi pensando nisso e pela graça de Deus, meditando sobre isso, e ontem nós tivemos aqui um momento de reflexão com o pastor Glênio pela manhã na aula, da nossa união com Cristo, que veio reforçar isso em mim. Que veio ao meu coração o texto que nós vamos tratar hoje em Gálatas. Paulo plantou a igreja, quando a gente usa a expressão plantar a igreja, é que ele foi lá naquela região da Galácia, e onde ali algumas cidades, ele pregou o evangelho. Ele foi chamado para pregar o evangelho para todo mundo, fora das 4 paredes de Israel. E Deus o escolheu, o Senhor Jesus o escolheu para levar o evangelho para todas as outras nações, os chamados gentios, e a Galácia era uma delas. E então Paulo prega o evangelho, o Espírito Santo, como tem os seus em todos os lugares, em todos os tempos, converteu ali pela pregação do evangelho, e ali uma pessoa que é convertida a Cristo, o que ela começa a fazer? Ela começa, pela ação do Espírito, a buscar. E quando são 2 ou 3, começam a se reunir, e aí começa a igreja, isso é plantar a igreja. E ali então começou a igreja, provavelmente, nós não sabemos, sempre quando a gente fala de datas em relação à Bíblia, são datas aproximadas, mais ou menos 15 anos, 10, 15 anos depois da ressurreição do Senhor. Então ele planta aquela igreja e ele vai embora para pregar em outros lugares. 5 anos depois, ele escreve a carta para aqueles irmãos. Lembra? Ele pregou o evangelho, pessoas creram no evangelho, se crê não tem mais volta. E aí então, e aí nós temos que enfatizar, o Espírito Santo dirigiu o apóstolo Paulo para escrever aquela carta, a carta que hoje a gente tem, a carta aos Gálatas. A igreja na Galácia ela era composta de gentios e de judeus, da dispersão, que foram morar fora de Israel, e lá tinha aqueles que creram no evangelho, que saíram do judaísmo. Eles não mudaram de religião, eles saíram da religião e foram para a fé em Cristo. O cristianismo não é uma religião. A fé em Cristo não é uma religião. E a razão principal, e aí nós vamos começar a ler o texto, Gálatas capítulo 1, os versos 6 a 7, é que Paulo, ao escrever essa carta, normalmente ele saúda os irmãos, e ali ele nem faz saudação, porque ele está tão indignado com o que está acontecendo ali naquela igreja, que ele sequer faz uma saudação àqueles irmãos e elogia aqueles irmãos. Ele vai direto no grande e o maior problema deles. Gálatas, capítulo 1, versos 6 a 7. Paulo está escrevendo para aqueles irmãos 5 anos depois de ter anunciado o evangelho, Deus ter gerado vida, convertido pessoas a Cristo. Ele vai dizer assim: admira-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. E onde há a perversão? Na graça. Na graça. E ele está com uma ira santa, ela existe. Ira santa existe. A gente vê Jesus irado com um grupo, o mesmo grupo que Paulo está irado aqui, religioso. E ali que estava acontecendo, falsos irmãos, Paulo vai chamar de falsos irmãos,
falsos mestres, ele vai falar disso, estavam se infiltrando no meio da igreja, o que sempre houve, sempre existiu falsos pastores, falsos mestres, falsos irmãos, e estavam ali no meio. Eles são chamados de judaizantes, é um termo que nós temos para aqueles que querem, que são aqueles, é Jesus mais alguma coisa. Isso é uma mentira do inferno. Ou é só Jesus, ou nada. E aí então, o engano é tão sutil, isso é impressionante, que até o apóstolo Pedro e o irmão Barnabé se deixam levar por aquela influência. Inacreditável, não? Não, inacreditável nada. Eu e vocês podemos incorrer nesse erro. Quais eram esses acréscimos? Práticas relacionadas, por exemplo, muito provavelmente a comida. Foi onde pegou o apóstolo Pedro. Pedro estava comendo com alguns irmãos cristãos gentios, chegou uma da turma lá do presbítero Tiago, irmão, meio-irmão de Jesus, vindo de Jerusalém. Opa! O que eles vão falar de mim? Estava comendo com eles, e aí então ele vai se afastando de maneira sutil. Uma hipocrisia inacreditável. Eu e vocês fazemos isso. E aí então ele comia com alguns gentios, Paulo diz isso em Gálatas capítulo 2, Paulo então chama e dá uma dura, porque ele ama em Pedro na frente de todo mundo. Briga de gigantes, né? Comida, mas com certeza guarda de dias especiais, dias santos, e a circuncisão. Lembra? Esses 3 pontos estão na Bíblia. Os 3 estão na Bíblia. Mas os 3 não têm menor importância agora depois de Cristo. Paulo então vai corrigir aqueles irmãos, capítulo 4, versos 9 a 10, aí de Gálatas. Ele falou, vocês estão saindo da graça de Deus. Como é que nós estamos saindo da graça de Deus, Paulo? Ele diz assim, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Ele, porque é Ele que nos leva a conhecê-lo, como é que vocês estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, comida, dias e circuncisão, que são fracos e sem poder, não pode fazer nada por você, e vocês querem ser escravizados por isso de novo? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas há anos, que isso era sombra de Cristo. Cristo veio, não tem mais isso. Isso influencia hoje o meio evangélico? Não. Aqui então a guarda de dias. No versículo 12, no capítulo 6, ele vai então dizer da circuncisão, que era um sinal estabelecido no Antigo Testamento, mas que quando Cristo veio acabou. Ele diz, todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Em resumo, o que está acontecendo ali? Paulo está falando que toda essa prática exterior é lixo. Lixo. Não vale nada. Mas ela tem aparência de piedade falsa, hipócrita. E vocês que creram no Evangelho, vocês estão sendo levados por isso. Isso é religiosidade. Nenhum de nós que estamos aqui, que cremos no Evangelho, está isento dessas influências. Nenhum de nós. Nós somos impregnados pelo legalismo.
e que se manifesta às vezes em usos e costumes, em tradições humanas. E isso nega a cruz de Cristo. Isso é de se admirar por nos... Se nós, pela graça de Deus, não fomos exortados como fomos aqui, e ouvirmos e clamarmos misericórdia, isso vai longe. Ainda que no nome de Jesus não tem nada a ver com a graça. Está muito claro no texto que Paulo está falando que tem falsos cristãos, mas cristãos genuínos estavam sendo influenciados por aquilo. É por isso, então, que Paulo vai corrigi-los, porque ele ama. Aqueles irmãos tentavam se santificar na carne. Eu faço. Eu não faço nada. Quando eu faço, não vale nada para Deus. Ainda que entre nós pareça ser, uau, que homem santo. Se é na carne, Jesus disse, a carne de nada aproveita. A carne é a capacidade nossa, humana, capacidade de fazer algo para Deus sem Cristo. Não vale nada. O problema é que nós não vemos. Nós não vemos coração. Nos nossos não, mas quando a gente tem o Espírito Santo nos corrige, aí Ele vai olhar e vai mostrar para nós, nos examinarmos para ver se nós estamos, Senhor, é verdade, eu estou tomando esse caminho aqui, misericórdia, me livra dessa desgraça. E aí então é o texto que Paulo diz, Gálatas 4,19, é o texto que é o alvo de Deus para nós. Gálatas capítulo 4, verso 19, Paulo diz, lembra, ele está dando uma dura, ele está corrigindo aqueles irmãos, ele cita inclusive que eu tive que tratar até com o apóstolo Pedro, com Barnabé. Estou falando porque eu amo vocês. Aí ele diz, meus filhos, algumas versões dizem meus filhinhos, novamente eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, porque eu quero é que Cristo seja formado em vocês. Cristo é uma pessoa, não é uma religião. Ao mesmo tempo que ele está irado, porque ele ama, ele está sofrendo por causa daqueles amados que estavam sendo enganados. E ele diz, meus filhos, a expressão de filho é o filho na fé, porque ele pregou o evangelho. Havia irmãos, irmãs ali que creram em Cristo. Ele diz que ele está com dores de parto, e a gente ouve que está entre as piores, né? Eu sou privilegiado, que eu disse que eu tenho de vez em quando uma dor que é tão ruim quanto a dor de parto, que é de pedra no rim. Mas ele está dizendo como dores de parto, quer dizer, ele está indignado, ele tem uma ira e um amor, ele tem uma ira contra o falso, como Jesus tinha, e ele tem um amor por aqueles irmãos, que ele está clamando a ele, meus filhinhos. O fato é que eles não estavam crescendo em Cristo. Ao invés de crescerem em Cristo, eles estavam voltando para a carne. E quando fala de carne, não é as obras da carne, especificamente aquelas que a gente pensa, prostituição, lascívia, não. Eles estavam voltando para a carne na religiosidade. Religiosidade é carne. Só que é uma carne que a gente acha bonita, mas é carne. Irmãos, o religioso sem Cristo, ele é tão pecador quanto o pedófilo. Entenda isso. Para Deus, o pedófilo, a situação dele é tão grave contra aquele religioso sem Cristo.
E aí ele diz: o meu desejo é que vocês sigam várias regras, que vocês se portem em toda a sua formalidade, que vocês aparentem. Não, o meu desejo é que Cristo, a pessoa de Cristo, seja formada em vocês. Formado é moldado, é lapidado, é a pessoa dele sendo formada em nós, e quanto mais dele, menos de nós. É alguém que se parece com Cristo da Bíblia. Paulo estava dizendo para eles e para nós que cremos: meus filhos, a vida cristã é Cristo, é Ele. Eu e vocês, irmãos, que cremos em Cristo, não vivemos a vida cristã sem Cristo. A gente vive religiosidade. E pode ser religiosidade reformada. Pode ser. Não há daí como não lembrar, Gálatas capítulo 2. Mas como é que isso acontece, Paulo? Gálatas capítulo 2, versos 19 a 21. Veja se não é Cristo a vida cristã. O apóstolo Paulo está dizendo aqui. Então, a gente precisa considerar. Aliás, não é o apóstolo Paulo, a gente sabe que é o Espírito Santo de Deus. Ele diz assim para aqueles irmãos, lembre o contexto. Irmãos em Cristo que estavam sendo influenciados por religiosidade. Ele está querendo voltar aqueles irmãos para Cristo. Para Cristo, para Cristo. Não para uma religião, não para um conjunto de regras, não para a teologia correta, mas para Cristo. Mediante a própria lei, eu morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo, não sou eu, Paulo, que vive, é Cristo que vive em mim. E esse viver que eu agora vivo aqui na carne, aí a carne é uma outra realidade, a carne é esse corpo físico, eu vivo pela fé em Cristo, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Por que eu faço isso? Porque se eu não viver assim, eu estou anulando a graça de Deus, eu estou voltando para a lei. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, por que Cristo teve que morrer? Paulo está dizendo, eu morri para a lei. Não é que o problema esteja na lei, a lei é de Deus, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. A lei é de Deus, reflete o caráter de Deus. Mas ela nunca teve o objetivo de dizer, obedeça a lei que você vai ser agradável a Deus. Não. Ela serve de aio, ela me conduz a Cristo. Agora, se eu andar em Cristo, Ele vai me capacitar a viver para Ele. De que forma? Do jeito que a lei estabelece. Mas aí a gente precisa fazer distinção, porque Ele está fazendo, não está? Qual lei? Preceitos que passaram? Sombras de Cristo? Não, a vida de Cristo, a lei de Cristo, como alguns irmãos do passado defendiam. A lei de Cristo. Irmãos, a vida cristã não é isso. Bom, agora eu creio em Jesus, vocês vão ser batizados, né? Eu creio em Jesus, então vou ser batizado agora em novembro. Fui batizado. Então, agora eu sou evangélico da comunidade cristã de Londrina. Eu não sou mais da ex-seita. Ou eu não sou mais católico romano, eu não sou mais neopentecostal. Você pode mudar de religião. Você pode vir para a religião Comunidade Cristã de Londrina. E agora então, agora todos os dias vocês falam, tem que ler a Bíblia, eu tenho que ler a Bíblia. Agora eu tenho que ir no culto, porque, quem tem que ir no culto, eu tenho que orar. Eu tenho que obedecer, eu tenho que fazer esse monte, eu tenho que fazer coisas. Isso não é fé cristã, isso não é vida cristã. Vida cristã é andar com Ele. E se eu ando com Ele, essas coisas vão acontecer.
Mas não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa. Paulo disse que ele morreu para a lei. Eu morri para fazer coisas para agradar a Deus. Agora Cristo é a minha vida, então Ele vai me levar a agradá-lo. Ele. Não eu, mas Cristo vive em mim. Não significa também, como alguns quiseram, e de vez em quando a gente vê, que ele vivia na prática do pecado. Ele morreu para a lei, né? Então não tem mais nada a ver com a lei. Vamos nos lamear no pecado. Não é isso que ele está falando. O que ele está querendo dizer assim, eu não vivo debaixo de um conjunto de regras. Eu vivo sob o domínio do meu Senhor e Salvador. Ele é a minha vida. Ele está dizendo que a vida cristã é Cristo vivendo no cristão. Por isso que eu detesto o termo. Eu aprendi a detestar o termo religião. Porque o conceito de religião é o homem fazendo. Ah, mas a fé cristã, ela não é uma religião? Não nesse sentido. A vida cristã é Cristo vivendo no cristão. E isso não é uma frase de efeito. E Paulo está dizendo que essa vida ela é só vivida pela graça de Deus, não na nossa força. Enquanto nós não reconhecermos que o nosso esforço, a nossa dedicação, a nossa resiliência não podem agradar a Deus, não pode agradar a Deus, nós vamos viver derrotados. Mesmo como cristãos. É por isso que ele está dizendo que o alvo de Deus para nós é que Cristo seja formado em nós. Você consegue ver isso? Não é a Bíblia. Você consegue? Não é a Bíblia. Mas está falando contra... Não conheço a Cristo fora da Bíblia. Tem gente dizendo isso hoje. Mentira do inferno. Mas o alvo não é a Bíblia. O alvo é Cristo. O alvo é uma pessoa, não é um livro. É a palavra de Deus. Deus está aqui. Mas eu posso ler o livro e não conhecer o Deus que o livro descreve. Nós defendemos com unhas e dentes o sola Escritura. Nós brigamos. Mas o sola Escritura não é um fim em si mesmo. Nós precisamos orar isso, irmãos. Quando nós vamos abrir a palavra, como eu estava conversando com o irmão Gabriel hoje, Senhor, fala comigo. Ah, não, aí é diferente. Eu não quero ler para dizer que eu li. Senhor, eu quero te conhecer, eu quero que o Senhor fale comigo pela sua palavra, porque Ele só fala por meio da palavra. É diferente. Não é a devocional, faço para dizer que agora eu faço. Não. É porque eu quero conhecer e andar com o Senhor. Deixa eu tentar exemplificar. É como fazer um curso para a educação de filhos. E aí chega o seu filho, você pega a apostila e fica lá lendo regrinha. E seguindo as regrinhas. O seu filho está ali, mas você está vendo as regrinhas. Você está seguindo regrinhas, inclusive bíblicas, mas você não se relaciona com o seu filho, você não tem contato com ele. Isso é religião. É como uma carta que descreve, ou um e-mail, né? Que descreve alguém, e você lê, e você fica fascinado por aquele alguém, mas a carta se abraça, beija a carta, o e-mail, sei lá, mas a pessoa você não se relaciona com ela. Isso é conhecer a Bíblia e não conhecer o Deus da Bíblia. Relacionamento pessoal, pessoa. O alvo da Bíblia é a pessoa descrita e especialmente Cristo.
É isso que Paulo está dizendo, meu desejo é que Cristo seja formado em vocês. Como é que isso acontece, então, na prática? Como é que Cristo é formado em mim? Eu queria ver com vocês 4 pontos que a gente podia pensar. Dicas, passos. Primeiro que é necessário ser convertido a Cristo. É necessário crer no Evangelho. O segundo ponto é que eu devo crer na soberania de Deus na minha vida. Isso é fundamental. O terceiro ponto é que eu preciso andar com Cristo. E o quarto, eu preciso do poder dele a cada dia. A cada dia. A cada dia eu preciso dele. Primeiro é ser convertido. O fato de você estar aqui, pela graça de Deus, nós pregamos o Evangelho. Não significa que você seja convertido a Cristo. A gente sempre fala dos falsos, aí tem um monte. Nós pregamos a verdade, mas o fato de você ouvir da verdade todo domingo, e aqui não ser experiência para você, você corre um grandíssimo perigo. Você creu no Evangelho, você crê em Cristo. Cristo é sua vida, você foi convertido ao Evangelho. Você tem certeza disso. Se você morrer hoje, como nós perdemos um irmão hoje, você vai para onde? E esse ponto aqui eu preciso reconhecer, eu não tenho a menor capacidade de fazer, quem quer que seja, crer. Eu converso com os meus filhos, o maior desejo da minha vida é que eles tenham uma convicção produzida pelo Espírito, não pelo Pai. E eu creio que eles creem hoje, a despeito do Pai. Meu desejo para o Davi, pecador desde que nasceu, um anjinho, um pecador, ele precisa de Cristo. Precisa do Evangelho. Você creu. E aí o que eu posso fazer é anunciar o Evangelho para você. Na esperança e na oração que o Espírito Santo de Deus pegue a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir pela pregação de Cristo, e gere fé em você. João capítulo 3. Irmãos, eu já fiz isso. Eu saí do catolicismo e fui para o evangelicalismo. E se eu morresse naquela época, eu ia para o inferno evangélico. Mudar de religião, o homem faz. Conversão, só Deus faz. O que é crer no Evangelho? Deus amou o mundo são pessoas desse mundo, pessoas como eu e você. E eu estou lá, você precisa crer. Deus amou o mundo de tal maneira que João está escrevendo ali, é um amor tão imensurável, que ele fala de tal maneira, que ele deu o seu Filho. Jesus, Deus encarnado, sem pecado, que cumpriu toda a lei, que obedeceu tudo porque Deus exige. Ele deu o seu Filho para quê? Para que agora você siga um monte de regras, não. Para que todo aquele que crê em Cristo não pereça, não seja condenado ao inferno, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo. Ele vai fazer isso. Mas ele enviou para salvar. Mas para que o mundo fosse salvo por Cristo. Eu e vocês não estamos vendo aqui nada de regras. Obedeça os mandamentos para ser salvo. Está falando Cristo, uma pessoa, o Deus encarnado. Quem crê em Cristo não é julgado. O que não crê já está julgado. Nós já nascemos condenados. A nossa chance é crer em Cristo. Só ela.
Mais nada. Não é mudar de religião, não é começar a tentar obedecer mandamentos da Bíblia, não dá mais. A gente já nasceu em pecado e já cometeu tantos pecados que é impossível você mudar. E você vai tentar e não vai conseguir. Você precisa de Cristo. Ei, vocês. Quem crê em Cristo não é julgado. Você crê em Cristo. Houve um momento na sua vida, você não precisa lembrar o dia e a hora, alguns irmãos lembram, isso eu acho maravilhoso. Eu lembro o dia que eu criei no Evangelho, não um dia exato, mas um momento. Mas não precisa saber, o ponto é o seguinte, um dia você viu que era um pecador, que não podia fazer nada, e que você estava condenado por causa dos seus pecados, da sua natureza de pecado, mas aí você ouviu que Deus amou pecadores como você, que deu o seu Filho, e você então creu no que Ele fez na cruz por você. Como é que eu sei que primeira coisa, você se arrependeu dos seus pecados, você viu que não podia ser salvo, você começou a entender, nós nunca vamos entender isso plenamente, como esse Deus tão maravilhoso, santo, me amou sendo quem eu sou. E aí então, porque você creu, porque o Espírito Santo gerou fé, você se arrependeu dos seus pecados. E hoje, quando você cai numa tentação e peca, você se arrepende, você se entristece. E você é levado a olhar para Cristo, a pedir perdão e olhar sempre para a cruz, para o Evangelho. Você crê nisso. Minha oração é que cada um de vocês creia em Cristo. Segundo ponto, e aí para nós que cremos, eu devo crer. Como é que nós estamos vendo como é que Deus forma Cristo em nós. Eu preciso crer na soberania de Deus sobre a minha vida. E aí não é dizer que crê, mas quando as coisas acontecem, eu preciso crer nisso. Um dos pilares da fé reformada é a soberania de Deus. A gente fala isso, prega isso toda hora. O problema é, eu gosto de falar da soberania de Deus lá fora, não quando está na minha vida. Se você realmente creu no Evangelho, o Espírito Santo lhe concedeu fé para crer. Agora ele habita em nós. O Espírito Santo habita em mim e em você. Nunca mais ele vai sair. E ele então vai nos guiar. Como? Pela palavra. Sem a palavra, não tem jeito. Ele nos guia pela palavra que ele inspirou. E dos ensinos bíblicos, claro, eu sempre gosto de citar uma irmã que veio de um contexto pentecostal, muito centrada no homem, humanismo, e ela disse assim, agora eu vejo soberania de Deus em tudo. Oh. Aí é gostoso. Uma das doutrinas que nós precisamos saber é que Deus o que está acontecendo, entenda, o que está acontecendo na minha e na sua vida agora, Deus decretou. Não é um acidente. A gente pode usar a expressão permitiu. O fato é que Deus decretou o que está acontecendo na minha e na sua vida agora. Ainda que sejam consequências dos meus e dos seus pecados, que se confessados foram perdoados, o que está acontecendo na minha e na sua vida agora, por mais difícil que seja, Deus está fazendo. Eu posso não saber o porquê, mas eu preciso entender que é Deus quem está fazendo. Salmo 139, maravilhoso, versos 1 a 6, 13 a 16. Diz assim, é para mostrar que Deus é soberano. Senhor, tu me sondas e me conheces, sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe percebes os meus pensamentos, sabes muito bem quando trabalho, quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente, Senhor.
Tu me cercas por detrás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais, está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir. Versículo 13: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias, determinados para mim, foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Alguma dúvida de que Deus decretou o que está acontecendo na sua vida agora? O que isso aí tem a ver com Cristo ser formado em mim? Romanos capítulo 8, 28. A gente sabe esse texto de cor, né? Mas quando algo que a gente não gostaria que tivesse acontecendo está, esse texto continua sendo verdade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito dele. Quem ama a Deus? Aqueles que foram regenerados. Os outros odeiam. Eu e vocês odiávamos. Se a gente ama hoje porque Ele nos amou primeiro. Por isso que o primeiro ponto é ser convertido. Ainda que eu não entenda, lembra que o salmista diz, eu não consigo entender, não, mas eu não questiono, eu recebo. O que Deus determinou nesta hora, na minha e na sua vida, tem um propósito dele para nós. Mas eu não vejo, não tem importância se a gente não vê o que ele quer fazer. Mas a gente precisa entender que ele tem esse propósito agora. E todas as coisas, o que está óbvio, as ruins, as que doem, as que nos fazem sofrer, todas as coisas cooperam, tem um propósito de Deus, ainda que eu não veja. Qual é o propósito? Qual é o alvo de Deus? Isso, formar Cristo em nós. Mas eu não estou vendo. Não se preocupe. O Deus do universo, Ele tem um alvo. Ainda que agora eu e vocês não consigamos ver, o propósito dele é formar Cristo. Ainda que doa, o propósito é formar Cristo. A maneira como eu e vocês reagimos mostra se ele está sendo moldado. Mostra. E aí dói, né? Aí quantas vezes nós não murmuramos, reclamamos, rejeitamos, questionamos? Isso está mostrando que nós não estamos tendo o caráter de Cristo formado. Como Deus governa a minha vida, tudo que está acontecendo agora comigo está sob a vontade dEle. E aí, em termos práticos, com quem você e eu estamos casados? O seu trabalho, ou se você perdeu o seu trabalho. Se você está com saúde ou sem saúde. Se você está numa igreja que tem defeitos ou perfeito. O perfeito essa não tem. Tudo, na minha e na sua vida, Deus tem um alvo, formar Cristo. E Ele usa, porque Ele é soberano, Ele governa tudo, Ele usa as mais diversas circunstâncias. E isso nós precisamos entender. Porque quanto mais nós entendermos isso, mais nós vamos olhar para isso. Senhor, o Senhor quer tratar comigo. Mas aquele irmão, aquela irmã, meu esposo, minha filha, mas eles fizeram isso comigo. Tá, deixa Deus tratar com ele. O Senhor quer tratar comigo agora. Agora quando? Todo dia.
Deus tem um alvo para mim e para você que cremos no Evangelho: formar Cristo. Agora, eu não preciso conhecer você para saber que se você não está desenvolvendo esse ponto aqui, você não vai ter o caráter de Cristo formado. Nem eu, nem você. Se nós não andarmos com Ele, nós vamos ser aqueles que a palavra de Deus ainda trazem características de carnalidade, como nós vemos em Corinto, ou como o autor aos Hebreus diz, a gente fica no leite durante muito tempo. Mas por que isso acontece? Porque a gente não anda com Ele. Isso não é religiosidade, é relacionamento. E Paulo, de novo, em Gálatas, vai dizer o que é andar com Ele. Gálatas, capítulo 5, verso 16. Como é que eu ando com Ele? A palavra tem tantas expressões, mas essa é uma. Andai, porém, em espírito, e me espanta essa expressão, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Quanto mais você andar em espírito, menos de você vai ser. É isso que ele está. Menos de você, menos de mim, mais de Cristo. Andar implica em constância, em vida diária. No Espírito é andar no Espírito Santo que habita em nós. E é reconhecer a cada dia, eu não posso. Quando eu e vocês nos depararmos com lutas que nós somos derrotados, nós precisamos dizer assim: Senhor, eu não posso. Eu não consigo vencer isso. O quê? Qualquer coisa eu não tenho condição. Eu desisto. Mas, Senhor, ao mesmo tempo que eu desisto de mim, vem fazer isso em minha vida. Vem operar isso. Vem me dar vitória sobre isso. Isso que as lutas que eu e vocês temos, sejam elas quais forem. Quanto mais andarmos no Espírito, menos da nossa carne. Isso é Cristo sendo formado em nós. Isso é está crucificado com Cristo. Como é que eu ando na prática? E aí uma novidade só para vocês. Tenha contato com a palavra. Ouça Deus falar. Fale com Ele pela oração. Esteja com os demais filhos dele. Se envolva na obra dele. Os meios da graça. Deus usa esses meios para formar o caráter de Cristo em nós. Danilo trouxe hoje pela manhã falando do tempo pessoal e ele objetiva falar dos demais em casa. Mas se eu não tenho tempo pessoal com Deus, eu não vou ter na minha casa, não vou ter com os meus irmãos. Mas quanto que eu tenho que andar? Essa já é pergunta religiosa, né? Quanto que tem que ser? O quarto e último ponto, todo dia, toda hora. Todos nós sabemos que, nós, especialmente casados, né? Hoje, 20 anos depois de casado, 21, está me corrigindo. Ela conhece muito mais as minhas virtudes. São inúmeras. Todos nós sabemos o que é um relacionamento. Quanto mais você anda com a pessoa, mais você conhece ela, não é verdade? Alguma dúvida disso? Você precisa ser PhD em teologia para saber disso. Quanto mais você anda com alguém, mais você conhece aquela pessoa. Se o meu relacionamento com a minha esposa for uma vez por semana, quanto que eu vou conhecer? Vai. Mas quanto?
Quanto mais nós conhecemos esse alguém, no nosso relacionamento, estamos falando de pecadores, mas quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais Ele vai formar o caráter dele em nós. E para Ele formar o caráter dele em nós, sabe qual que é o problema, irmãos? Ele precisa destruir o nosso, e aí a gente não quer. Por isso que tem a cruz. Nosso lugar é a cruz. É estar na cruz, crucificado com Cristo. É nunca sair de lá, mas a gente está sempre querendo. Quanto mais de Cristo, pelos meios da graça, mais o caráter dele sendo formado. É triste pensar que alguns irmãos aqui, não estou pensando em ninguém especificamente, muito mais tempo ouvindo o Evangelho do que outros. Mas eu vejo hoje alguns irmãos que têm menos, com mais sede, crescendo mais do que aqueles que estão mais tempo. A culpa é de quem? É de Deus, que Ele ama mais o outro. Não. E agora? Bom, eu e você estamos aqui, Senhor, pela graça, venha nos dar essa sede, esse desejo, essa busca, esse amor por Ti. Gênesis capítulo 17, verso 1. Moisés, escrevendo de Abraão, falou desse andar. Não tinha nem lei ainda. Quando atingiu Abraão, a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, vou te dar várias regras. Não, anda na minha presença. O Senhor está falando isso para nós hoje. Anda comigo e eu vou mudar você. Relacionamento. Salmo 1, versos 1 e 2 é o último texto. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que quer dizer? Não anda com as pessoas que não creem em Cristo. Então não devo andar. Não, você deve, porque você precisa pregar o Evangelho, mas você não deve andar, viver como eles vivem. Você deve ser diferente, deve ser sal, luz. Às vezes vai ser chato, às vezes não seja chato. Mas aquele que anda no Senhor, anda em espírito, está crucificado com Cristo, ele tem o prazer na lei do Senhor. Na lei é a palavra de Deus. Na palavra de Deus, ele medita todo domingo. E não fala que eu tenho que vir de manhã e à noite. Todo domingo, 1h30 por semana. Quando não surge alguma outra questão que eu não posso estar. Ele está falando isso aqui para pastor também. Isso aqui é texto só para pastores. O homem, e não é só para homens, que tem prazer na palavra, que medita na palavra de dia e de noite. Que está cheio da palavra. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você entende isso? Deus tem um alvo para mim e para vocês que cremos em Cristo, formar Cristo. E Ele usa os meios da graça. E isso significa andar na presença, estar em Cristo, como o pastor Glenn trouxe ontem, estar em Cristo. Como Paulo usa essa expressão, em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Não é em uma regra, não é num livro, mas é em Cristo. A gente perde o foco, irmão. A gente idolatra a religião, idolatra a teologia, esquece que o alvo é Cristo. E o que a gente vai fazer? Orar, Senhor, eu quero conhecer a sua palavra, sim, mas eu quero conhecer o Senhor. Eu quero andar com o Senhor.
Andar em Cristo, estar crucificado, levar o morrer de Cristo, são expressões diferentes para um relacionamento com Ele. Qual que é o alvo de Deus para nós? Cristo. Não é fazer parte dessa ou daquela religião, é Cristo. O que nós podemos aplicar? Quanto mais eu e vocês andarmos com Cristo, ou em Cristo, o caráter dele vai ser formado. Às vezes a gente não vai ver essa mudança da noite para o dia. Mas você vai vendo que Deus vai trabalhando com você, vai trazendo verdades da palavra, e vai mudando, e as pessoas que estão à sua volta vão vendo Cristo mudar você. E na prática, o que vai acontecer? Você vai murmurar menos. Você vai dar mais graças por todas as coisas, porque esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graças. Tudo. Eu e vocês vamos nos contentar com menos. Eu e vocês vamos ter prazer nas coisas espirituais. Menos prazer neste mundo caído, porque ele ainda nos fascina, mas vai ser menos. Nós vamos ter menos apego a este mundo, menos medo de morrer. Quando nós sofrermos, nós vamos buscar ao Senhor. Não significa que nós não vamos chorar. Deus encarnado chorou quando perdeu amados. Não significa ser insensível. Nós vamos amar mais os nossos cônjuge e filhos. No nosso trabalho, no estudo, nós vamos ser luz. Nós vamos ter prazer em estar com irmãos. Você não tem prazer de estar aqui? Eu tenho prazer. Inclusive quando eu não estou falando. De estar com irmãos em Cristo. Nós vamos desejar mais que Ele volte logo. O alvo de Deus para nós, irmãos, é Cristo. Cristo ser formado na minha e na sua vida. O que está acontecendo agora na minha e na sua vida, não importa o que seja, Deus está no governo. Como eu e vocês temos reagido a isso? Que Ele nos dê essa compreensão. Que a nossa oração seja: Senhor, está doendo, eu estou sofrendo, eu não sei porquê, mas Senhor, me capacita a manifestar Cristo. Que as pessoas à minha volta vejam Cristo, não eu, mas Cristo.